Dia 9 de julho, o Brasil chamou atenção para o Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca, uma data criada para conscientizar a população sobre uma das doenças cardiovasculares que mais afetam os brasileiros. Mas existe um assunto que quase nunca aparece nessa discussão. Milhares de aposentados diagnosticados com doenças cardíacas graves continuam pagando imposto de renda sem saber que, em determinadas situações previstas em lei, eles podem ter direito à isenção. Mas afinal, quem realmente tem esse direito? O que é uma cardiopatia grave para a medicina? E esse conceito é o mesmo do utilizado pelo direito? Para responder essas perguntas, recebemos hoje o cardiologista Dr. Márcio Fabiano Chaves Bastos, com mais de 30 anos de experiência no atendimento de pacientes cardiológicos. Também estamos aqui com o advogado Henrique Musa, especialista do VSH Isenta. Seja muito bem-vindo. Dr. Márcio, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente hoje. A gente agradece bastante. Eu agradeço pelo convite e fico à disposição Obrigada. aí para maiores esclarecimentos. Maravilha. Eu começo te perguntando, quando a gente ouve a expressão cardiopatia grave, muitas pessoas podem imaginar que ela se refere a qualquer tipo de doença do coração, mas eu queria entender, no aspecto médico, o que representa uma cardiopatia grave. Hoje, como é que a gente define uma cardiopatia grave? A gente define como uma doença cardíaca, aguda ou crônica, que cause um prejuízo funcional para o paciente. O paciente terá um prejuízo da sua capacidade física, laborativa, associado a uma comprovação de um déficit funcional do coração. O coração está mais fraco, objetivamente pelos exames, e esse paciente vai estar mais cansado, ele vai estar mais inapto para as suas atividades físicas do dia a dia em decorrência da sua doença. Certo, esses são os critérios que vocês analisam para descobrir que pode ser uma cardiopatia grave. E por meio de que exames isso pode ser diagnosticado? Hoje a gente vai considerar esse paciente de duas formas. De uma forma clínica, pela sua capacidade física, funcional do dia a dia, e alguns exames cardiológicos. Hoje a capacidade física a gente mede pela classificação da capacidade funcional, que é uma escala da New York Heart Association, que vai até 4. Na capacidade funcional 1, esse paciente é um paciente assintomático que não tem sintomas aos esforços, é um paciente livre de sintomas. Na classe 2, é um paciente assintomático em repouso, que irá ter sintomas cardiológicos, cansaço, falta de ar, fadiga, aos esforços muito acentuados. Na classe 3, eu tenho um paciente que é assintomático em repouso, porém ele tem cansaço, falta de ar aos mínimos esforços. Deu uma caminhada um pouco mais rápida, subiu alguns degraus de escada, ele está sintomático, ele está na classe 3. E a classe 4 é aquele paciente sintomático em repouso, com falta de ar, com fadiga, com incapacidade de caminhar, tá? Com sintomas em repouso. A gente considera um paciente, quando está em cardiopatia grave, sendo da classe funcional 3 ou 4. Só que associado a esta classe funcional que ele se encontra, nós temos também uma avaliação da função do músculo cardíaco, da função ventricular. Se essa função ventricular estiver deprimida, estiver num grau acentuado de depressão, ele vai ter uma cardiopatia grave. E a gente considera uma depressão acentuada da força de contratilidade do coração, quando a fração de ejeção, que é o exame que vem através do ecocardio, está muito baixo, abaixo de 55%, que esse paciente está com prejuízo funcional. E abaixo de 35% de fração de ejeção, a gente já considera esse paciente como uma cardiopatia grave. E no caso da pessoa sofrer um infarto, automaticamente ela já pode ser considerada um paciente que sofre de cardiopatia grave?
Infelizmente, não. O infarto é uma doença grave que ocorre por uma obstrução das artérias coronárias, há um entupimento por placa de gordura dessas artérias e morte do músculo. Esse infarto tem tratamento. Eu posso fazer um tratamento com angioplastia, dilatar, desentupir esse vaso, ou com trombolítico, que é uma medicação que desentope esse vaso. Só que, se esse infarto estiver associado a uma perda acentuada da função cardíaca, esse paciente pode ser caracterizado como um cardiopata grave. O infarto em si, se o paciente teve, foi tratado, não é cardiopatia grave. Mas se ele tiver uma sequela desse infarto, esse infarto demorou para ser atendido, houve perda da função do músculo, parte do músculo morreu, esse paciente pode ser enquadrado em uma cardiopatia grave. Daí terá que ser avaliado a sua classe funcional, a qual ele ficou após o infarto, e verificar essa função cardíaca que ele está. Isso a gente verifica através de exames. Eletrocardiograma de repouso, eletrocardiograma dinâmico, que é o Holter, que avalia o ritmo e arritmias, um ecocardiograma, que avalia a função do músculo cardíaco, ressonância cardíaca, cintilografia e até mesmo cateterismo para avaliar como que esse músculo cardíaco está após o evento que ele teve. E se a pessoa se submeteu a uma cirurgia cardíaca, colocou um stent ou de repente fez uma ponte de safena, daí ela se enquadra? A cirurgia, a ponte de safena, a cirurgia cardíaca ou stent é apenas uma parte da doença do diagnóstico. Então, esse paciente foi acometido de uma doença arterial coronariana, de uma obstrução de uma artéria coronária, e terá opções de tratamento, que podem ser a angioplastia, pode ser com colocação de stent, pode ser um tratamento clínico quando não é um vaso tão importante, ou mesmo um tratamento cirúrgico quando existem várias artérias comprometidas. O tratamento através da angioplastia ou da cirurgia vai resolver o problema da doença. Agora, como é que esse paciente ficou após o tratamento? Como é que ele ficou a sua capacidade funcional e como é que ficou a sua função ventricular após o tratamento proposto? Dependendo como ele fique pós-tratamento, ele pode se enquadrar como uma cardiopatia grave. Por isso que eu comentei que é uma doença aguda ou crônica que vai causar um prejuízo temporário ou permanente. Se for temporário, ele tem tudo para recuperar a função do músculo. Se for permanente, ele vai ter sequelas de uma doença, que pode ser uma doença coronariana, por obstrução dos vasos, pode ser uma insuficiência cardíaca por doença do músculo, pode ser uma doença valvular por alteração das válvulas, que irão causar esses sintomas. Certo, então aqui a gente já entendeu que nem toda doença cardíaca é considerada uma cardiopatia grave, mas quando essa condição existe, ela pode produzir efeitos que vão além da saúde, podem alcançar também a esfera dos direitos do paciente, e é aí que entra a lei, né, doutor Henrique? Exato. Nós temos na legislação brasileira atual, desde o ano de 1998, a Lei 7.713, que garante àqueles aposentados, pensionistas que foram portadores de uma doença grave, aqui no caso em questão a cardiopatia, têm o direito, além de ter a restituição da isenção do imposto de renda, ter todos esses valores que ali foram pagos indevidamente. Então, essa é a condição da legislação brasileira atual para esses portadores de doença grave, que ali foram aposentados, pensionistas, ou então até mesmo aqui militares da reserva, ou então reformados. Eu ia te perguntar mesmo quem são, né, as pessoas que podem ter direito a esse benefício, e aí você bem lembrou esse público. E agora eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho, quando esse benefício foi criado e por que motivação? Qual foi o real interesse que o Estado teve em fazer isso e que benefícios ele garante? Pois bem, essa lei ela é bem antiga, desde ali do ano de 1998, a mesma data quando nós tivemos a promulgação da Constituição. Então, eu afirmo que o legislador ele teve ali como intuito garantir a esses pacientes que fazem ali todo um tratamento clínico contínuo com despesas, que seria injusto de que aquela contribuição previdenciária do próprio Estado para ter essa manutenção fosse tributada. Então, nada mais é do que um acalento financeiro.
tanto ali para o trato da moléstia, bem Uhum. como ali a manutenção de vida mesmo. Uhum. E quais são os critérios que a pessoa, o cardiopata grave, precisa atender legalmente para ter acesso ao benefício? Bom, o cardiopata grave, ele primeiramente precisa ser aposentado ou pensionista, né, ou ali ter vindo propriamente da reserva remunerada ou da reforma, e ter declarado o imposto de renda de modo regular nos últimos 5 anos. Além, claro, bem como aqui trouxe o doutor, ter todo esse enredo médico devidamente atestado por meio de um laudo comprobatório. Uhum. E doutor Márcio, na sua experiência, mais de 30, né, mais especificamente 32 anos aí de atuação profissional, o senhor percebe a recorrência das pessoas perguntando sobre esse benefício ou é um pouco mais difícil? Eles perguntam, é uma pequena parcela dos pacientes, mas eles questionam. Uhum. Perguntam se é possível, principalmente ter uma isenção do imposto de renda, ou muitas vezes se aposentar pela sua cardiopatia. Certo. Ainda então há um desconhecimento em relação a esse Um direito. conhecimento muito grande da grande Uhum, maioria dos pacientes, baseado na lei, que eles desconhecem, e uhum. no que fazer para poder buscar esse reconhecimento. Certo. E doutor Henrique, onde normalmente surgem as maiores dúvidas que vocês percebem? Bom, as maiores dúvidas dos pacientes que nos procuram no primeiro momento é aqueles pacientes que infelizmente tiveram alguma incidência cardiovascular, mas que não têm todo esse conhecimento de forma prévia, técnica aqui trazida pelo doutor, de que essa mera incidência, assim dizendo, não se faz propriamente a comprovação da cardiopatia grave, e que a cardiopatia grave, ela exige todo um prognóstico histórico ali do trato cardiovascular. Então, essa é a maior confusão que as pessoas, têm nesse primeiro momento, o Uhum. desconhecimento da lei em relação ali à sua condição de saúde. E costuma haver também, às vezes, alguma confusão entre o diagnóstico médico, o laudo médico e o enquadramento à necessidade jurídica? Sim, muitas das pessoas, elas acham que elas precisam ingressar na via administrativa com o documento ali disposto e acabam desistindo no meio do caminho, pois não tem ali, de forma efetiva essa comprovação médica. E tendo ali a negativa da via administrativa, acaba desistindo, achando que as chances do seu direito ali se esvaiu. Entretanto, a via judicial, devidamente ali orientada por um advogado especializado, tem como intuito fazer essa segurança jurídica do direito. Então, a isenção concedida pela via judicial, ela é vitalícia, então não haveria essa preocupação após ali a conclusão dos autos. Uhum. E é nesse processo que a VSH isenta entra para facilitar. Então, se quiser comentar um pouquinho de como é esse passo a passo? Sim, o passo a passo em relação a todo o procedimento da restituição e da isenção do imposto de renda, no primeiro momento tem como intuito fazer toda essa análise técnica do caso, não só da parte médica, mas em especial a parte jurídica, para assim termos tanto o esclarecimento da parte de restituição dos valores, quanto propriamente da isenção, que aqui é feita por meio do procedimento judicial. E, doutor Márcio, qual que é a importância, ao seu ver, do laudo médico nesse processo? O laudo é a comprovação da doença do paciente. O que Uhum. que a gente vai colocar no laudo médico? Todo o histórico da doença do paciente, desde o seu início, o tratamento que foi feito, como foi essa evolução, Uhum. os exames que esse paciente fez para ser chegado ao diagnóstico e qual o prognóstico dessa doença naquele paciente, ou seja, qual a perspectiva futura que esse paciente tem em relação à doença que ele foi acometido. Uhum. E, doutor Henrique, além desses aspectos que o doutor Márcio traz, quais são as informações, as características que não podem nunca faltar nesse laudo? Bom, primeiramente, ter a nomenclatura da moléstia, no caso aqui que nós discutimos a cardiopatia grave, indicando a data do diagnóstico, além da menção do CID, que poderia ali ser compatível com o CID 25 ou o CID 50. Além, claro, da devida assinatura preenchida pelo doutor, junto à sua inscrição do CRM. E quais são os principais motivos que podem levar um pedido a ser negado pela justiça? Bom, a falta desses requisitos, tanto ali da parte médica, mas caso assim não seja, requisitos como a pessoa não ser aposentado de primeiro momento, mas principalmente essa análise médica na parte da documentação.
Já aconteceu, então, de um cliente não poder aproveitar desse benefício porque essa documentação apresentada estava deixando a desejar de algum modo? Sim, diversas vezes, inclusive. Isso porque, novamente, a cardiopatia grave ela trata-se de um prognóstico de todo um histórico de cardiovascular. E muitas pessoas elas acabam entendendo de que uma incidência, de primeiro momento já faz ali jus ao direito, mas não. A cardiopatia é todo um histórico ali a ser preenchido. Uhum. E, doutor Márcio, ao seu ver, a doença ela precisa estar ativa para existir o direito à isenção? A doença em si, o paciente vai ser portador daquela doença. Uhum. Então, uma vez ele acometido, por exemplo, de um infarto agudo no miocárdio, ele é um portador de uma doença arterial coronariana. O tratamento na sua fase aguda foi feito muito provavelmente através de um tratamento clínico, uma angioplastia com colocação de stent, uma cirurgia cardíaca com revascularização do miocárdio. Ali ele terá um diagnóstico da sua patologia, da sua doença. Só que a gente vai enquadrá-lo numa cardiopatia grave, já passou a fase da doença aguda, ele está já estável, só que a gente precisa ver o que eu havia comentado, a sua capacidade funcional e como que ficou esse músculo cardíaco, que sequelas físicas de condicionamento esse paciente ficou após o procedimento. Então, é um paciente que foi revascularizado, teve um infarto, foi tratado, ficou com alguma sequela, essa sequela é grave, ou não teve sequela nenhuma e ele pode voltar às suas atividades. Dependendo da sequela pós-tratamento da doença, ele pode ser considerado como um cardiopata grave e poder propor o benefício. Se ele estiver estável, mesmo que a doença tenha passado e não tiver essa avaliação pelos critérios da capacidade funcional e da função do músculo, o músculo estiver bom, ele acaba não se enquadrando nessa cardiopatia grave. Certo, e é assim que a lei entende também, né? Exatamente. O entendimento dos tribunais de justiça é compatível com uma súmula do STJ, aonde deixa expresso de que a mera comorbidade ou eventual remissão da doença não ali se faz ao esvaziamento do direito. O que vale em si propriamente é o diagnóstico formalizado através do laudo médico. Uhum. E, doutor Henrique, quando o pedido é negado, porque pode acontecer dele ser negado pela Receita Federal ou pelo INSS, isso significa que o paciente realmente não possui esse direito, ele perdeu o direito? Não, muito pelo contrário. A maioria das vezes, a autarquia administrativa, seja ela federal, no caso do INSS, estadual, como ali a SPPrev, elas acabam sendo mais lenientes nesse primeiro momento ali ao contribuinte, paciente, a concessão de benefícios, seja eles quais forem. Então, o intuito é fazer o processo judicial. Então, o indeferimento administrativo nada mais é do que o início de um caminho ali a ser seguido. Uhum. A pessoa tem direito de fazer pela via administrativa esse processo, que é pela lei? Ela poderia ali fazer o ingresso pela via administrativa, só que ela não teria essa segurança do processo judicial. A via administrativa, ela detém das suas próprias normativas. Então, ela poderia ali requisitar a apresentação de outros documentos médicos, perícias e assim por diante. Diferente da via judicial, onde quando há concessão do direito, ele é vitalício. Uhum. E, doutor Márcio, algumas perguntas rápidas aqui. Existe algum mito sobre a cardiopatia grave que precisa ser desmistificado? Na verdade, até não vai ser tão Tá. rápido assim. Na verdade, todo mundo pensa, fui acometido de um infarto, tive um problema cardiológico. Pela quantidade de doenças cardiovasculares que nós temos, é a principal causa de mortalidade hoje no nosso país, todo mundo imagina que ser acometido de uma doença cardíaca é potencialmente grave. De certa forma, sim. Mas se essa pessoa é tratada adequadamente, ela tem tudo para ter uma vida normal. E o pessoal pensa, tive um problema cardíaco, estou muito próximo da morte, posso vir a falecer em virtude dessa doença cardíaca. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a doença cardíaca tem tratamento e eu posso ter uma vida plenamente normal após a doença. E isso que a cardiologia busca, que o paciente mantenha a sua vida normal dentro das suas possibilidades. É importantíssimo esse aspecto que o senhor traz, porque assim,
A luta nunca está perdida, né, sempre tem tratamento, sempre tem também a prevenção, então eu queria que o senhor desse algumas dicas em relação a esses cuidados, até considerando o público que o senhor atende ao longo dessas 3 décadas e as características principais que fazem essa doença aparecer. Hoje o que que a gente percebe? A gente tem alguns fatores de risco para a doença cardíaca, Uhum, principalmente para a doença coronariana, que são o paciente com uma hipertensão, a hipertensão após os 35, 40 anos, que a gente chama de hipertensão essencial, começa a aparecer em muitas pessoas. Um colesterol elevado, muitas pessoas têm um colesterol extremamente alto e hoje está comprovado que o colesterol alto favorece o entupimento das artérias. uhum, Um diabetes, que também favorece esse entupimento. Uma obesidade, que vai afetar o coração. O cigarro é um fator que favorece o entupimento dos vasos e prejudica o coração. E o sedentarismo. Então, são uhum. fatores que algumas pessoas têm e, se não tratados, se não corrigidos, essas pessoas terão mais chance no futuro, no seu processo de envelhecimento, de ter uma doença cardiológica. Além do fato das condições que a gente vive hoje em dia, que muitas pessoas não têm acesso a uma avaliação cardiológica, uma Uhum. avaliação com um cardiologista, a um exame cardiológico de imagem, um ecocardio, um teste de esforço, um Uhum. eletro, uma orientação de um profissional pelas circunstâncias que a gente tem do país. Então é importante tentar fazer uma avaliação cardiológica, se a pessoa tem 35, 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, para medir a sua pressão, Uhum. para ver os níveis de colesterol, para verificar se não é diabético, para ver se o peso está compatível, se a pessoa não está obesa, para Uhum. poder ter um tratamento adequado. Claro. As soluções passam sempre por atividade física, ausência de sedentarismo, boa alimentação e boas práticas saudáveis no geral, né? Isso, né, a pessoa tem que ter uma prática de exercício, se possível, tentar Uhum. controlar a sua alimentação, diminuir açúcares, diminuir gorduras, controlar o seu peso, mas muitas vezes isso, pela atividade da maioria das pessoas, pelo seu trabalho, a É. pessoa não consegue esse tempo, muitas vezes, para si, para cuidar da Uhum. sua doença, da sua saúde. E Uhum. daí, muitas vezes, vai cuidar apenas quando foi acometida É, por um evento cardíaco. claro. E, doutor Henrique, de que forma que essa isenção do imposto de renda e até a restituição dos valores já pagos nos últimos 5 anos pode beneficiar o paciente? Bom, o paciente que faz ali um trato cardiovascular, ele detém inúmeros procedimentos ali a serem realizados, além de medicações a serem custeadas. Então, o intuito de todo o trabalho, de toda aqui a da nossa conversa, é de que esse direito ele possa promover ali a pessoa maior acalento financeiro, para que tenha ali maior usufruto, assim, desses rendimentos que ali seriam tributáveis. Uhum. E qual seria a sua orientação para uma pessoa que acaba de descobrir que tem uma cardiopatia grave? Bom, a orientação nesse cenário é de que ela primeiramente foque na sua saúde, já que ela é primordial. Em segundo momento, faça toda a coleta de documentos hospitalares, médicos e afins, e o leve ao até então o cardiologista vigente para que faça a elaboração do laudo médico. Em terceiro momento, que ela busque a orientação de um advogado especializado. Uhum. E qual que é o prazo para solicitar esse benefício? Bom, o prazo, quanto antes, melhor, pois a lei ela permite o advogado a fazer a prescrição, ou seja, isso é o pedido dos últimos 5 anos. Então a pessoa tem essa data limite de 5 anos Uhum. para reaver os seus pedidos, retidos indevidamente. Certo. E a gente vai agora se encaminhando para o fim dessa nossa conversa, e eu queria pedir muito uma mensagem final de cada um de vocês, começando pelo Dr. Márcio. Qual seria a orientação que o senhor deixaria para pacientes que convivem hoje com uma cardiopatia grave? Eu acho que o fundamental é você ter um acompanhamento. Então, você tem que buscar um médico cardiologista que faça o seu acompanhamento e procure sempre que esse acompanhamento seja de uma forma regular. Eu
oriento assim, que os pacientes retornem no consultório a cada 4 meses, no máximo a cada 6 meses, para você estar acompanhando e corrigindo os menores detalhes. Esse paciente tem que ser acompanhado, visto e de forma periódica estar fazendo os exames cardiológicos. Se esse paciente está sendo acompanhado, está sendo visto por um cardiologista, está tomando a sua medicação, está dentro dessa estrutura médica, há uma probabilidade muito grande dele ter um benefício da sua saúde. Muitas vezes o que a gente percebe é o paciente que abandona o tratamento, ou não faz esse tratamento adequado, ou perde um acompanhamento médico, esse paciente acaba sendo prejudicado. Eu acho que o paciente tem que fazer um acompanhamento, uma avaliação cardiológica, pelo menos uma vez anual por ano, para poder fazer alguns exames e ter certeza que a sua saúde cardiológica está adequada. Claro. E para você, doutor Henrique? Bom, em primeiro momento, fazer todo esse apanhado técnico de saúde que o doutor aqui nos trouxe, até porque é o ponto central. E de segundo momento, que ela procure os seus direitos em relação, pois a informação ela é extremamente importante nesses casos. Haja vista que a lei a qual nós conversamos aqui tem todo o amparo em relação ao direito de saúde e tributário. Então é uma forma de fazer uma amenização de tudo que ocorre em relação. Uhum. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Doutor Márcio, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar assim, tantas décadas de experiência e pela confiança. E doutor Henrique também por mostrar que a legislação funciona na prática e as pessoas podem se sentir amparadas pelo projeto. Obrigado. Eu agradeço o convite. Obrigada. Na conversa de hoje, vimos que a cardiopatia grave não deve ser analisada apenas como um diagnóstico médico. Em determinadas situações, ela também pode assegurar uma importante proteção prevista em lei, a isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas. Mas o acesso a esse direito depende de informação, avaliação adequada e documentação capaz de demonstrar com clareza a condição do paciente. Por isso, a principal mensagem que fica é: diante de um diagnóstico de cardiopatia grave, não presuma que o imposto precisa continuar a ser pago. Busque orientação, conheça os critérios previstos na lei e avalie o seu caso de forma individualizada. Muito obrigada por sua companhia até aqui e compartilhe esse conteúdo com quem possa precisar dessas informações. Até o próximo episódio.